noite! Começando aqui mais uma live do Cantinho da Nutri e hoje o meu vídeo é pra você, mulher portadora da síndrome do ovário policístico, que quer um tratamento natural, sem medicamentos, sem hormônios, quer entender melhor sobre todo esse mundo aí que envolve a síndrome do ovário policístico e como a gente pode, de uma forma natural, combater os sintomas da SOP. Quero saber de você que está aí me assistindo, da onde você fala. Coloca aqui nos comentários para mim qual que é a cidade, estado ou país de onde você está me assistindo. E se você não assistiu o vídeo ao vivo, mas está assistindo a gravação, comenta aqui também para mim, que eu quero saber. E depois a sua mensagem vai parar lá no meu inbox e eu vou poder conversar com você e te ajudar a resolver aí as dificuldades que você tem tido em relação ao tratamento da síndrome do ovário policístico. Tô vendo que já tem gente aqui de Natal, Santa Catarina, São Paulo, Maranhão, Valinhos, né, interior de São Paulo. Que mais, gente? Recife, Pernambuco, Itarana, Espírito Santo, Taubaté, São Paulo. Olha só, gente do Brasil inteiro. Tem alguém de fora do Brasil assistindo? As lives antes, gente, eram às 9 da noite, né? Passaram a ser às 20 horas por conta das nossas conterrâneas lá de Portugal. Minhas conterrâneas, né? Porque se você não sabe, eu sou filha de portugueses, tenho cidadania portuguesa também. E elas reclamavam muito que ficava muito tarde para elas assistirem de lá. Então eu antecipei 1 hora por conta das nossas colegas portuguesas, que também são portadoras da SOP e querem aí as dicas, né? As informações de qualidade, principalmente informações que possam ajudá-las a tratar a SOP também. E tem aqui gente dos Estados Unidos, Califórnia e Angola. Gente, muita gente de Angola assistindo. Muito obrigada aí para você que está em Angola e está assistindo os nossos vídeos, assistindo os nossos conteúdos, participando, comentando nos nossos posts. Tenho recebido muitas mensagens no inbox de pessoas morando em Angola que têm até feito parte dos desafios de 30 dias contra a SOP e também do programa de combate à SOP. Ó, um beijo para vocês aí do outro lado do mundo. E aí nos comentários, para quem tá ao vivo, a Ana Vitória está respondendo as dúvidas de vocês a partir de agora. A Ana Vitória é da nossa equipe, ela fala lá do Maranhão, Imperatriz, e fica responsável por ajudar vocês com as dúvidas que surgirem enquanto eu passo aqui o conteúdo, beleza? Gente, quem aqui é novata no meu Instagram? Quem tá assistindo pela primeira vez? Eu vi que alguém aí já comentou que tá assistindo pela primeira vez. Eu não consegui ver direitinho quem foi, mas eu vi que teve alguém que falou aqui. Quem tá assistindo pela primeira vez, coloca aqui nos comentários, que é a primeira vez que me assiste ao vivo. Eu vou aproveitar e me apresentar aqui rapidinho. O meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista. Como vocês devem perceber, eu falo muito de síndrome do ovário policístico, tratamento natural para SOP, como que a gente pode combater os sintomas da SOP, que nem queda de cabelo, excesso de pelos e tudo mais. Porque eu sou portadora da síndrome do ovário policístico há cerca de 20 anos. E há 4 anos eu trabalho exclusivamente com mulheres que também são portadoras da SOP, assim como eu e assim como vocês que estão aí assistindo e que querem um tratamento natural, sem medicamentos e sem hormônios. Gente, o tema da live de hoje são 3 segredos sobre a SOP. Eu não consigo muito falar e escrever ao mesmo tempo. 3 segredos sobre a SOP e um desafio para você. Vamos ver no final da live qual que é, né, esse desafio. Quem vai ficar aqui até o final para saber que desafio é esse? Coloca eu aqui nos comentários, estou tentando fixar o comentário para vocês ficarem com ele aí na tela. Pronto. E, gente, a live de hoje, ela é muito... Quando eu escrevi, né, todo o conteúdo que eu queria passar para vocês, eu escrevi muito pensando em quem tá muito confusa ainda com relação à síndrome do ovário policístico. Não sabe muito claramente qual é a diferença de ter ovário policístico e de ter a síndrome do ovário policístico, tá um pouco confusa em relação da onde isso aparece, por que algumas mulheres têm e outras não, né? A gente vai falar bastante sobre esses conhecimentos iniciais da síndrome do ovário policístico. E para você que tá aí, mas me assiste já faz tempo, já acompanha as lives faz tempo, já tá aí super a par, né, dos conteúdos que eu passo, fica aí, não sai não, porque eu tenho certeza que você também vai ser beneficiada com alguma informação que a gente passar aqui, né, seja através do conteúdo que eu trouxe, seja através das perguntas que eu vou abrir no final para esclarecer dúvidas, beleza?
Então vamos lá, gente. Eu acho que o primeiro grande segredo, né, da síndrome do ovário policístico é em relação ao que significa ser portadora da síndrome do ovário policístico. O que é de fato a SOP? Muita gente confunde, né, porque os nomes fazem a gente confundir. Síndrome do ovário policístico com síndrome do ovário micropolicístico. Tem diferença? Não tem? O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários pra mim. A Adriana perguntou quais são os sintomas. Enquanto vocês respondem aqui, síndrome do ovário policístico é a mesma coisa que síndrome do ovário micropolicístico? Sim ou não? Coloca a sua opinião aqui nos comentários. Adriana, sintomas da SOP, né? A gente tem sintomas estéticos, que são principalmente acne, queda de cabelo, excesso de pelos e manchas escuras em regiões de dobra, então pescoço, cotovelo, joelho, virilha. Sintomas que são relacionados ao ciclo menstrual, então ciclos menstruais irregulares ou sem ovulação, dificuldade para engravidar, cistos nos ovários, para algumas mulheres não é obrigatório, né, ter cisto para ter SOP. Sintomas relacionados à resistência à insulina, então cansaço, fadiga, indisposição, uma vontade maior por carboidratos, uma necessidade maior de carboidratos, então muito amor, né, pelas massas, pelos pães, pelos doces. Então esses são os principais sintomas relacionados à SOP, tá? Depois, se você tiver alguma dúvida ainda, me chama no inbox e aí eu te ajudo com relação a isso, mas nós tivemos já uma live aqui sobre isso. E tá lá no meu IGTV, se você depois quiser conferir. E não, gente, não tem diferença entre síndrome do ovário policístico e síndrome do ovário micropolicístico. São sinônimos. Então, quando a gente fala SOP ou SOMP com M no meio, é a mesma coisa. Síndrome do ovário policístico e síndrome do ovário micropolicístico também é a mesma coisa. Todos eles são sinônimos, mas a síndrome dos ovários policísticos não é a mesma coisa que ovário policístico. E essa é a principal dúvida e a principal confusão que as pessoas fazem. E eu super entendo essa confusão, porque quando a gente fala síndrome do ovário policístico, parece que o ovário policístico tem que estar presente no negócio, né? Se você não tiver ovário policístico, não teria como você ter SOP. E na verdade, isso é a maior balela que existe. Eu brinco que o nome ideal para a síndrome do ovário policístico, e que inclusive existem pesquisadores tentando fazer essa troca, fazer essa modificação, seria síndrome metabólica reprodutiva. E por que eu acho que síndrome metabólica reprodutiva é um nome muito melhor para SOP do que síndrome do ovário policístico? Porque dá clareza sobre os efeitos, né? É uma síndrome metabólica, envolve alterações no nosso metabolismo, que são alterações variadas. O ovário policístico não precisa estar presente para você desenvolver a síndrome. E o principal, que também confunde muita gente, os homens podem ter síndrome do ovário policístico? Não, né? Homem não tem ovário policístico, como é que ele vai ter síndrome do ovário policístico? Mas as alterações da SOP são muito presentes também em homens. E quando a gente fala de síndrome metabólica reprodutiva, vira um nome unissex, né? Serve tanto para as mulheres quanto para os homens, que também sofrem com variações metabólicas, que também têm a sua fertilidade balançada e alterada, modificada por padrões metabólicos estabelecidos por uma má alimentação, baixa atividade física ou sedentarismo, estresse, ansiedade, sono e tudo mais. Então, o ideal seria que a gente chamasse a SOP de síndrome metabólica reprodutiva. Mas, enquanto esse nome não é mudado, nós temos que conviver, então, com a síndrome do ovário policístico, quando, na verdade, o ovário policístico não tem nada a ver com a SOP, tá, gente? Eu vou explicar isso para vocês entenderem aqui. Quando a gente fala que tem ovário policístico, quem aqui já fez ultrassom e viu lá no laudo que aparece que o ovário tá policístico? Ou que o ovário é de padrão micropolicístico? Alguém aqui já viu isso aparecer no exame de ultrassom transvaginal ou ultrassom pélvico? Gente, isso é extremamente comum. E dependendo do momento do ciclo menstrual que você faz o seu ultrassom, o esperado é que apareça ovário policístico ou ovário micropolicístico. Porque o que quer dizer os cistos? Os cistos querem dizer folículos, né? O que são os folículos? São as casinhas onde os nossos ócitos, os nossos óvulos estão abrigados. Então, no período folicular do nosso ciclo, o nosso ovário, ele recruta os folículos. Então, o nosso ciclo menstrual, principalmente no primeiro período do ciclo, né, na primeira metade do ciclo, que vai desde a menstruação até a ovulação, se você fizer um ultrassom, o esperado é que sejam vistos cistos, sejam vistos folículos, porque isso faz parte do processo natural de ovulação.
que acontece? A mulher, quando vê lá ovário policístico, ela já fica toda preocupada, achando que ela tem algum problema de saúde, que ela tem a síndrome do ovário policístico, e na verdade isso não é uma regra, né? Então a primeira coisa, avaliar qual foi o momento do ciclo menstrual que você fez o seu exame de ultrassom. Se foi na fase folicular, se foi próximo da ovulação, a gente vai visualizar um folículo dominante, mas a gente também pode visualizar vários cistos ali no ovário que naturalmente se dissolvem, que naturalmente deixam de existir e a mulher deixa de ter. Então, primeiro grande conhecimento aqui da live, ter ovários policísticos é diferente de ter a síndrome do ovário policístico, beleza? Quando você só tem ovário policístico, você fez ultrassom e viu lá que tem cisto no ovário, o ovário tá micropolicístico ou o ovário tá de padrão micropolicístico, mas você não tem nenhuma outra alteração, nenhum outro sintoma, nenhuma manifestação, você só tem ovário policístico e tá tudo bem com você, a sua saúde tá ok, tá tudo certo e você não vai ter nenhum problema de saúde por conta desses cistos. Agora, se você manifesta outros sintomas, ou seja, se você tem outros critérios além dos cistos no ovário, você pode ter a síndrome do ovário policístico. Para você ter a síndrome do ovário policístico, você tem que ter 2 de 3 critérios usados para o diagnóstico da SOP. Quais são esses 3 critérios? O cisto no ovário é um critério, o ciclo menstrual irregular ou anovulatório, sem ovulação, é o segundo critério, e o terceiro critério seria o hiperandrogenismo. O que é o hiperandrogenismo? Excesso de hormônios masculinos, que podem ser vistos tanto no exame de sangue, você dosa lá sua testosterona, dihidrotestosterona, androstenediona e percebe que esses hormônios estão elevados, ou você tem manifestações clínicas de hiperandrogenismo, que é a acne, a queda de cabelo, excesso de pelos e tudo mais. Se você apresenta 2 dentre esses 3 critérios, você pode ter a síndrome do ovário policístico. Então, o que a gente aprende com isso? A mulher pode ter cisto no ovário e ciclo irregular. Ela pode ter cisto no ovário e acne, queda de cabelo, pelos, mas ela pode não ter os cistos no ovário e ser portadora da SOP porque tem o ciclo menstrual irregular e o excesso de hormônios masculinos. Assim como pode acontecer da mulher ter ciclos completamente regulares, ovular todo mês ali bonitinho, mas ser portadora da SOP porque tem cistos no ovário e hiperandrogenismo, tá? Acontece também da mulher não ter nenhum sintoma, não tem acne, não tem queda de cabelo, não tem excesso de pelos, não tem alterações no exame de sangue, ela não tem hiperandrogenismo, mas ela é portadora da SOP porque tem cistos no ovário e ciclos anovulatórios ou irregulares. Então, gente, não existe uma regra, a SOP ela se manifesta de formas diferentes, dependendo da mulher. Então, não é todo mundo que é igual, tá? E é por isso que a gente fala que a SOP tem 4 fenótipos. Fenótipo A, B, C e D. O meu fenótipo é o fenótipo A. Quando eu não trato a SOP, quando a minha SOP não tá controlada, eu tenho todos os sintomas. Eu tenho os critérios clínicos, meu cabelo caía muito, eu tinha muita acne, eu tinha barba. Eu tinha alterações no exame de sangue, né, que condiziam com essa situação. Então, eu sempre tive hormônios androgênicos muito elevados. Eu tinha ciclos completamente ausentes, né, cheguei a ficar 6, 7, 8 meses sem menstruar. E também tinha cistos nos ovários, com ovário dilatado, ovário maior que o normal e tudo mais. Então, quem tem todos os critérios, os 3 critérios, é o fenótipo A. E aí tem os fenótipos B, C e D, dependendo das manifestações que você faz, tá bom? Então, primeira coisa é a gente entender que ovário policístico não é síndrome do ovário policístico, que para ter síndrome do ovário policístico você não precisa ter cisto no ovário e que síndrome do ovário policístico e síndrome do ovário micropolicístico são a mesma coisa. Beleza? Até aqui todo mundo acompanhou? Todo mundo entendeu? Como saber a classificação da SOP? Cris, vai rolar um evento gratuito no meu canal do Telegram a partir do dia 4 de maio, que é a semana de conscientização da SOP. E aí, nessa semana, é um evento 100% gratuito, 100% online. Você só precisa estar no canal do Telegram para você participar. E aí, lá eu vou ensinar sobre os fenótipos, sobre os exames. Cara, tá muito bacana. Eu preparei hoje os conteúdos da semana inteira. Inclusive, vai acabar sendo mais do que uma semana, porque tem muita coisa que a gente precisa falar sobre isso. E então, acompanha lá, tá? Lá eu vou falar sobre os fenótipos, as características de cada um, como você faz para identificar, quais são os exames e tudo mais. Para participar, gente, é só ter o Telegram instalado no seu celular e aguardar dentro do grupo, tá? Dentro do canal.
é um canal onde só eu falo, não tem como vocês se inscreverem. Mas lá eu sempre fico postando dicas, inclusive o resumo da live de hoje depois vai pro canal, tá? Então quem chegou atrasado, quem chegou depois, quem perdeu o comecinho, lá no canal você vai ter o resumo da live de hoje, tá? E o link do canal tá no link azul do meu perfil. Então quando acabar a live você vai lá na minha biografia, no meu perfil aqui do Instagram, clica no único link que tem ali e aí você vai ser direcionada para uma página cheia de botões. Clicando no botão canal do Telegram, você já vai ser direcionada para o canal e aí é só aguardar lá, tá? Gente, segundo grande segredo da SOP, que talvez vocês ainda não saibam, é sobre a origem da síndrome do ovário policístico. O que vocês acham? A SOP é uma doença genética? A SOP não é uma doença genética? Tem um fator genético envolvido? Não tem? O que vocês pensam sobre isso? Coloca aqui nos comentários para mim que eu quero saber. Enquanto isso, deixa eu ver se passou alguma informação importante sobre os fenótipos. Teve gente que já identificou aqui os fenótipos, né? Fenótipo A. Teve gente que também ficou muitos meses e até 1 ano sem menstruar antes de usar anticoncepcional. E aí a gente acha que anticoncepcional trata, não trata a SOP, né? E aquilo não é menstruação, é só um sangramento forçado. Bom, falaram aqui que acham que é genético, tem genética. Genética é um... Aí alguém já falou aqui sobre trombose, transplante de rim, deve ter usado anticoncepcional há muito tempo, né? Não genético, é genética, minha família tem, minha mãe e meu pai tem, ou seja, o pai tem alterações metabólicas, a mãe SOP, né? Tem fator genético, gente? Tem fator genético envolvido, tá? Então, a gente ainda não bate o martelo hoje sobre a origem da SOP, não existe nenhum artigo que fale por A mais B que a SOP tem a origem X e acontece Y e Z, mas ao que tudo indica e o que a gente mais acredita hoje é que sim, existe um fator genético importante envolvido. E por que isso? E o que explica, né, primeira, probabilidade de uma filha menina ter síndrome do ovário policístico sendo nascida de uma mãe com SOP é 50% mais do que se a mãe não for portadora. Então, minha filha Manu, de 5 anos, ela tem 50% mais chance de ter síndrome do ovário policístico do que uma amiguinha dela que nasceu de uma mãe que não tem. E por que essa incidência é maior? Por que essa probabilidade aumenta? Provavelmente pela exposição a andrógenos na vida intrauterina. Então, eu sou portadora da SOP, tenho uma alta produção de androgênicos, eu estou grávida, o meu bebê está sendo exposto a essa alta produção de androgênicos. E aí a menina já nasceria, então, com uma tendência ao desenvolvimento. Porém, não é uma regra. Não quer dizer que todas as filhas nascidas de mães com SOP serão portadoras da SOP. O que vai determinar se uma criança adolescente vai manifestar a síndrome do ovário policístico ou não são os fatores ambientais aos quais essa criança é exposta. Então, o que de fato vai bater o martelo e falar assim, a pessoa vai ter SOP é o ambiente em que ela cresce e se desenvolve. E o que faz a probabilidade da SOP aumentar? Má alimentação, e aí má alimentação, gente, tem vários itens, né? Alto consumo de açúcar, alto consumo de farinhas brancas, alta exposição a agrotóxicos e pesticidas, contaminação por metais pesados, alto consumo de adoçantes, né? Várias coisinhas aí da nossa alimentação que são prejudiciais para a nossa saúde. Sedentarismo, então quando a criança, adolescente não faz atividade física, altos níveis de estresse e ansiedade e má qualidade do sono. Má qualidade do sono, gente, pode ser poucas horas de sono ou um sono ruim, né, que não é suficiente para a pessoa se restabelecer. Quando a menina nasceu de uma mãe que é portadora da SOP e é exposta a esses fatores, a gente aumenta a probabilidade dessa menina desenvolver a síndrome do ovário policístico. E aí o que acontece? Uma vez desenvolvido, a gente não tem cura. Então, o ideal, né, para nós que somos adultas e somos portadoras da síndrome do ovário policístico é, ao termos filhos, cuidarmos dessas meninas, né, desde sempre, desde o quanto antes, para que ao crescer a gente diminua a probabilidade dessa criança vir a ser uma portadora da SOP. Uma vez eu fiz uma sequência de stories com a minha filha, mostrei pra vocês a perninha dela, ela tem muito pelo. Já é uma idade que eu não posso falar muito, né? Então, assim, eu não fico falando, eu não fico, né, macetando a história na cabeça dela, porque ela já fala muito de SOP, ela me vê falando de SOP o tempo inteiro, ela pega esse útero que tá aqui atrás, ó, e fala, mamãe, é a SOP. Então, eu não fico falando muito isso pra ela.
mas ela tem muito pelo na perna, ela tem muito pelo aqui nas laterais do rosto, que eram locais onde eu sempre tive muito. É uma pelugem clarinha, uma pelugem fininha, loirinha, mas que se a gente não cuidar, eu sei que ali existe uma tendência ao hirsutismo. Ela tem uma tendência a ganho de peso, então desde pequenininha sempre foi gordinha, mesmo quando só amamentava no peito. Então ela cresceu muito, ela tem uma curva de crescimento muito alta, mas tem também uma curva de ganho de peso preocupante. Então desde o início a gente já faz o quê? Balé, natação, judô, a atividade física na escola. Então ela é muito ativa, ela faz fazia, né, antes da quarentena, mas vai voltar quando tudo isso passar. A alimentação dela tem que ser muito mais controlada do que, de repente, de uma criança que não tem tendência. Então, gente, são cuidados que a gente tem aí com a nossa filha desde sempre para evitar o surgimento. E saber que é um fator genético, que acaba sendo desenvolvido quando há fatores ambientais, explica por que acontece de filhas gêmeas, uma desenvolver a síndrome do ovário policístico e outra não. Eu atendi um caso desse ontem. A menina tem uma irmã gêmea, a irmã gêmea dela não tem síndrome do ovário policístico, nunca teve nenhuma manifestação, mas ela desenvolveu, né? E a mãe das duas tem síndrome do ovário policístico. E aí, questionando, ela mesma falou, nossa, realmente, desde pequena eu sempre fui muito mais ansiosa, sempre gostei muito mais do doce, eu sempre tive mais dificuldade em controlar meu peso do que a minha irmã gêmea, né? Gêmeas idênticas, univitelínicas. Então, isso deixa muito claro que essa hipótese, embora não seja aí, né, 100% aceita, ainda é a hipótese que faz mais sentido e tem tudo a ver com o que a gente tem aprendido sobre a SOP, tá? Então, SOP tem sim fator genético envolvido, mas se desenvolve, né, fortemente quando há fatores ambientais favoráveis. Em números, gente, olha só os números que eu trouxe aqui para vocês. A síndrome do ovário policístico acomete cerca de 20% da população feminina em idade fértil. Isso representa 100 milhões de casos em todo o mundo. Isso também quer dizer que cada mulher portadora da SOP, ou seja, cada uma de vocês que está aqui na live, conhece no seu círculo de amizades pelo menos 4 mulheres que também são portadoras da SOP. Só que o que mais me preocupa e o que mais me entristece, gente, só metade das mulheres portadoras de SOP tem um diagnóstico. Isso quer dizer que metade das mulheres que têm síndrome do ovário policístico estão sofrendo com acne, com queda de cabelo, com excesso de pelos, com dificuldade para emagrecer, com dificuldade para engravidar, com dificuldade para aumentar peso, porque 30% das portadoras são magras. E elas não sabem por que elas estão passando por isso. Elas não sabem por que elas têm pelos onde mulheres normalmente não têm. Elas não sabem por que a acne delas durou além da adolescência. Elas não sabem por que elas têm que usar anticoncepcional, senão elas não menstruam. Então, o meu desafio aqui para vocês, eu falei que o tema da live era 3 segredos sobre a SOP e um desafio. O meu desafio aqui para vocês é: falem sobre a SOP. Falem, expliquem para as pessoas que vocês conhecem o que é ser portadora da síndrome do ovário policístico. Se vocês veem, gente, eu tenho um olhar extremamente clínico, né, pra SOP. Outro dia eu tava na sala de espera da minha dentista, que eu fui lá fazer a manutenção do aparelho, eu olhei pra moça que tava do meu lado, eu vi que ela tinha bastante pelo aqui, assim, na lateral do rosto, e aqui embaixo tava até com uns pelinhos encravados, que provavelmente ela tinha passado a lâmina. E aí eu olhei pra ela e falei assim: qual que é seu nome? Ela falou: ah, fulana. Fulana, você tem ovário policístico? Porque, né, quando a gente não sabe a diferença de síndrome do ovário policístico e ovário policístico, eu sempre uso ovário policístico, porque eu não sei o nível de conhecimento da pessoa. E ela virou e falou assim: tenho. Eu falei assim: ah, então, você sofre muito, né, com excesso de pelo, assim, no rosto, tem muita queda de cabelo? Nossa, tenho muito. E aí, de lá, a gente começou a conversar, ela não sabia o que era ser portadora da síndrome do ovário policístico. E uma conversa provavelmente mudou o rumo dela. Não sei se ela tá aí assistindo, se ela tiver, fala um oi. Mas ela se tornou uma seguidora, entrou pro grupo de desafios dos 30 dias contra a SOP, agora tá tratando, tá tendo um resultado incrível. E isso tudo começou em uma conversa na sala de espera do dentista. Então, está nas nossas mãos mudar a vida das outras pessoas. E não só nas minhas, que sou uma profissional, nas de vocês, porque vocês têm conhecidas, vocês têm amigas, né, que são portadoras da SOP e estão sofrendo com os sintomas. E não sabem que são portadoras da SOP, não sabem nem o que é síndrome do ovário policístico. Então, é muito importante que haja essa conscientização. E foi por isso que surgiu a Semana de Conscientização da SOP.
Eu falei agora no comecinho da live, mas eu vou repetir aqui bem rapidinho, depois eu vou abrir para as dúvidas. Então, quem tem dúvidas, coloca na caixinha aqui do lado dos comentários, dúvidas sobre SOP, tá, gente? Coloquem aí, eu vou abrir já já para tirar as dúvidas de vocês. Mas vai começar no dia 4 de maio a semana de conscientização da SOP. Não é o desafio 30 dias contra a SOP, não é o programa de combate à SOP, não concorre com nenhum dos nossos cursos que são pagos por motivos óbvios, mas vai ajudar a gente a se conscientizar sobre o que é ser portadora da SOP, sobre as consequências de quando a gente tem SOP e não trata, quais são os exames que a gente precisa fazer para ter um diagnóstico correto, quais profissionais a gente tem que buscar. Então, no Telegram eu vou passar informações aí de conscientização da síndrome do ovário policístico e vão ter desafios para vocês me ajudarem a ajudar cada vez mais pessoas, tá? Como faz para participar? É só ter o Telegram instalado no celular, clica no link azul do meu perfil, que é ali na descrição da minha biografia, aqui do Instagram, e aí seleciona o botão chamado canal do Telegram. E aí é só aguardar lá. Até dia 4 de maio vai ter muito conteúdo lá também, tá, gente? O canal já existe há bastante tempo. Quando vocês entrarem, vocês têm acesso aos conteúdos anteriores. Então, vocês vão ver lá resumos de live, e-books, lista de compras. Tem bastante material bacana que vocês podem usar e muito áudio, muito conteúdo que eu fui passando ao longo do tempo. O resumo da live de hoje, para quem chegou depois, também vai lá pro canal. Então, fiquem lá, fiquem acompanhando, fiquem atentas, deixa a notificação ativada para vocês não perderem nenhum conteúdo, né, que eu passo nesse canal. E vamos lá, abrir para as perguntas. Vamos lá, tenho 30 anos, 2 filhos e sou fenótipo A, ou seja, tenho os 3 critérios, né, 3 sintomas. Eu quero me matar, excesso de pelos. Élida, calma, tá? Acho que se matar não vai resolver e também não é uma solução inteligente para o problema. 2 filhos, isso já é um bom sinal, né? Por algum momento da sua vida você teve essa SOP controlada a ponto de você ter ovulação, de você ter ciclo menstrual regular e conseguir engravidar. É mais ou menos como a situação em que eu vivo hoje, né? Eu tenho 2 filhos e consegui controlar a SOP aí nos últimos 4 anos. Consegui controlar por 5 anos antes de engravidar da minha filha. Entre a minha primeira filha e o meu segundo filho. Quero me tratar. Élida, entendi errado. Mas, só voltando, né? Entre a minha primeira filha e o meu segundo filho, eu descompensei. Voltei a ter todos os sintomas. E aí, depois que o Tintin nasceu, então há 4 anos, eu tenho cuidado novamente. E aí, como que você pode se tratar? Como que você pode eliminar esse excesso de pelos? Teve uma live aqui semana passada sobre isso, eu não sei se você viu. São os 4 passos, 3 passos, 4 passos, para você... 4 passos para você se livrar do excesso de pelos. Depois dá uma olhadinha lá no vídeo, eu tenho certeza que tem informação lá que pode te ajudar. Mas é basicamente agir em 2 pontos, tá? Primeiro, resistência à insulina. Segundo, hiperandrogenismo. Então, como que a gente faz o tratamento do hirsutismo, do aumento de pelos? A gente primeiro vai saber, né, o porquê você tem excesso de pelos. Então, alternativa 1, excesso de insulina, que eleva a produção de testosterona, e aí por isso você tem o aumento de pelos. Segundo, o próprio hiperandrogenismo, que pode vir de algum outro item, como, por exemplo, aumento do colesterol, tá? Isso é muito comum em mulheres que tentam fazer a dieta por conta, por exemplo, e cortam demais o carboidrato, restringem muito o consumo do carboidrato. Automaticamente aumenta o consumo de gordura e gordura saturada, aumenta o colesterol, aumentou o colesterol, o corpo vai produzir mais testosterona e isso vai piorar os pelos. Então, a gente vai agir basicamente em 2 pontos, né? A insulina e o hiperandrogenismo de forma direta. E aí, para tratar essas 2 coisas, a gente tem alimentos específicos que ajudam nesse tratamento. Existem chás, suplementos e fitoterápicos que também vão te ajudar das 2 formas. Então, um exemplo, por exemplo, que ajuda na resistência à insulina, canela, gengibre, cúrcuma, são riquíssimos em antioxidantes, ajudam com relação à vontade do doce e atuam fortemente na resistência à insulina. Picolinato de cromo também é um exemplo que atua na resistência à insulina. Agora, quando a gente fala de hiperandrogenismo, a gente vai atuar diminuindo a produção dos hormônios masculinos. O que ajuda a gente nisso? Ômega 3 é um grande exemplo. Alho ajuda bastante. Então, você tem que ter aí conhecimento, né, para aplicar isso na rotina. Alimentos e fitoterápicos que atuam nas 2 coisas ao mesmo tempo. E tentar identificar o que na sua rotina não está colaborando para o seu tratamento.
Então, dos 4 pilares de tratamento da SOP, o que hoje você não está fazendo, né? A alimentação está falhando, o consumo do carboidrato simples e refinado está alto, ou é o estresse e a ansiedade por conta também do isolamento e da quarentena, tá dormindo pouco, tá dormindo mal, os filhos são pequenos, então a gente tem que avaliar na sua rotina onde estão as falhas, né? E conseguir ajustar tudo isso. Os 30 dias contra a SOP é perfeito para você, porque você vai aprender bem a base do tratamento, a gente vai falar muito desses 4 pilares ao longo dos 30 dias, você vai filtrar tudo que está na sua rotina que você deve melhorar e vai aprender sobre os alimentos que ajudam nas 2 situações que levam ao aumento dos pelos. Quando você consegue ajustar tudo isso, o pelo não cai, tá, gente? É importante aí para quem tem excesso de pelos. O pelo não deixa de existir, não é que ele cai, vai embora e você nunca mais tem. O pelo continua lá, mas o que você começa a perceber? Que ele demora mais tempo para nascer, que ele não é de repente tão grosso ou tão escuro quanto ele era. Quando você percebe que ele está demorando mais para nascer, você já está com um controle positivo desse aumento de pelos. E aí, nesse momento, se você fizer, por exemplo, um procedimento de depilação a laser, você tem uma tendência muito maior ao sucesso. Então, depilação a laser dá resultado? Dá, desde que você tenha tratado a base do problema primeiro. Exemplo, fiz depilação a laser, fiz fotodepilação, fiz aquela depilação com agulha, nem lembro o nome daquilo. Gente, nada resolvia meu pelo. Terminava as sessões, o pelo voltava, né? Fazia lá 10 sessões, o pelo crescia de novo. E aí, eu só consegui realmente me livrar dessa barba, que a gente odeia, quando eu fiz o tratamento da base do problema e voltei para depilação a laser quando os pelos realmente estavam demorando muito mais para crescer. Aí eu fiz as 10 sessões, nunca mais tive problema. Então, é o tratamento da base, né? Você trata a base e aí depois você vai notando melhora a ponto de fazer um procedimento que faça a extração do fio, tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta. Quero pegar perguntas de quem está ao vivo aqui comigo, hein? Isis tá aí? Quero saber se você... Opa, quase que eu convido alguém para entrar ao vivo aqui comigo. Isis.batista. Tá aí? Manda um oi pra gente. A Cruz 6739 falou que não consegue engravidar, então a resposta vai te ajudar também, hein? A Fabi falou, Carol, já fiz seu curso e tive um positivo ano passado, mas perdi. O que será que houve? Gente, risco de aborto, de perda gestacional em mulher com síndrome do ovário policístico é mais alta. E Fabi, não necessariamente você talvez tenha feito algo de errado, tá? Não quero que você encare dessa forma. Mas, algumas vezes, o que pode acontecer é você não ter tratado o suficiente antes de engravidar, tá? Isso é comum, infelizmente. A pessoa começa a tratar, tem uma ovulação, ela é tentante, engravida de primeira, e aí depois de algumas semanas acaba perdendo. O que eu te aconselho? A voltar para a raiz do tratamento, a voltar para a base do tratamento, começar de novo, estabelecer a rotina, cuidar dos 4 pilares, começar a ver resultado nos sintomas e aí aguardar pelo menos uns 3 ou 4 meses para daí engravidar. E não abandonar o tratamento na gravidez. Gente, esse é um dos principais erros que vocês cometem. Vocês, eu falo, né, forma que eu percebo, assim, que as mulheres fazem. Faz o tratamento bonitinho até engravidar. Recebeu positivo, esquece que o tratamento existe. Gente, o mais fácil é engravidar, né, de tudo. Eu acho que depois que você tem que ter muita clareza sobre isso. Depois que você engravida, você ainda tem 40 semanas para fazer com que esse bebê cresça, se desenvolva e nasça dessa gestação um bebê super saudável e aquele bebê genial que todo mundo quer, né? O bebê mama e dorme. Então, você tem que se cuidar durante a gravidez. Inclusive, porque se você não se cuida na gestação, e a gente tem um aumento da testosterona na gravidez, isso pode ser motivo não só de perda gestacional, de nascimento de neto morto, de aborto, como também é risco para autismo. E, se for gravidez de uma menina, maior probabilidade dessa menina ter SOP quando ela for adolescente ou adulta. Então, é um tratamento que a gente tem que fazer para sempre. A gente não faz para engravidar, a gente faz para a vida, para a gente viver mais e melhor. E aí, como consequência disso, a gente melhora a fertilidade, tá? Pergunta da Isis, ela tava aí, não sei se ela se entregou aqui. Tenho 32 anos, sofro de SOP desde os 18.
O que posso fazer para engravidar? Isis, exatamente o que eu acabei de falar aqui para Fabi. Tratar a base do problema, então cuidar dos 4 pilares: alimentação, atividade física, manejo do estresse e da ansiedade e melhora do sono. Estabelecendo esses 4 pilares, notar a melhora dos sintomas. E, gente, ciclo menstrual nem sempre é o primeiro sintoma que desaparece não, tá? A irregularidade, né? Às vezes a pessoa começa a sentir uma melhora no cabelo, começa a notar uma melhora da acne, os pelos demoram mais para crescer e aí só depois essa pessoa vai voltar a ovular e vai menstruar regularmente. Quando isso acontecer, espera de 2 a 3 meses, para daí então você liberar para as tentativas, tá? Isis, estamos também com as inscrições do Vem Cegonha abertas. Então, para quem tem síndrome do ovário policístico e já tratou, já fez o tratamento, já conhece o tratamento dos 4 pilares, já estabeleceu a rotina desse tratamento, o Vem Cegonha é perfeito para você. Lá você fica 6 semanas com o meu acompanhamento e o acompanhamento do nosso personal, que é o Luiz, e a gente ensina tudo sobre fertilidade feminina e masculina. E Fabi, que eu tava conversando agora, é importante a gente olhar também para a saúde do seu parceiro, tá? Metade dos motivos que levam a uma perda gestacional vem do homem, né? Às vezes era o gameta masculino que não estava bom, às vezes era o gameta masculino que tinha que ter sido melhorado. E lá no Vem Cegonha a gente fala muito sobre isso, né? A conscientização de que um bebê é metade de cada um do casal. É metade responsabilidade materna, metade responsabilidade do pai. E não adianta você tá lá no desafio, fazendo todos os desafios, né, propostos, cuidando de você, da sua alimentação, treinando, seguindo tudo que você pode seguir, e aí o seu parceiro estar no bar tomando cerveja e comendo churrasco, né? A chance disso terminar ruim é maior. Então, lá no Vem Cegonha, a gente cuida dos dois. Tem dieta para o homem, dieta para a mulher, acompanhamento do casal por 6 semanas, para aumentar as chances da fecundação, da fertilidade melhorar e da fecundação acontecer, mas também aumentar as chances da gravidez acontecer de forma segura e saudável, tá bom? A Fabi colocou: tenho anismos e muita dificuldade de ir ao banheiro. O que o gineco passou? Tamarine. Mas me disseram que é abortivo. Será que foi isso? O Tamarine não é abortivo não, tá, Fabi? Fica tranquila, porque não foi isso. É muito mais provável que tenha sido aí um desequilíbrio vindo da SOP, que de repente não estava tão equilibrada, ou até alguma alteração aí no gameta masculino, mais provável do que o Tamarine, tá? Deixa eu abrir outra caixinha aqui. Nossa, tem um monte de pergunta repetida, gente. Vamos ver. Estou sem anticoncepcional, ainda amamento meu neném de 10 meses. Estou sem nada de medicamento. A Élida. Élida, desafio 30 dias contra a SOP. Vamos cuidar aí de você cuidar, né, dessa amamentação, ajudar você a amamentar e também cuidar dos sintomas da SOP e das suas alterações para você não ter aí nenhuma consequência, tá? A Aline falou: depois de 8 meses sem remédio eu engravidei, mas foi uma gravidez anembrionária. Era por causa da SOP? Aline, ficar sem remédio não quer dizer ficar sem tratar, né? Então, não quer dizer ficar tratando. Então, assim, não dá pra gente saber. Gente, eu acho que é muito ruim isso, né? A gente fica remoendo demais, né? O porquê que aconteceu, por que foi isso, por quê, se coloca como vítima da situação. E eu acho que isso nunca é o melhor caminho, sabe? Pra quem aí já perdeu neném, eu não sei o que você tá sentindo, tá? Porque eu, Carol, nunca passei por um aborto, graças a Deus. Mas eu tive um descolamento do saco gestacional na gravidez do Tintim, que me levou a uma gravidez de risco, e eu fiquei aí ao longo de 30 semanas da gravidez em repouso. Eu descobri isso com 6 semanas de gravidez. Eu fui liberada pelo meu médico para poder subir uma escada. Eu já estava com 34 semanas, quase ganhando neném. E eu sei o quanto foi difícil lidar com a ansiedade, com o medo da perda e tudo mais. Mas, para quem já perdeu o bebê, a gente não tem por que a gente ficar tentando descobrir o porquê acontece, por que houve, o que eu fiz de errado. Não se culpe, não se julgue, mas também atente-se ao fato de que a gente só passa por aquilo que a gente merece passar, né? De uma forma bem dura aí, não quero parecer grossa. Mas eu tenho muito senso da autorresponsabilidade comigo, sabe? O que você não fez, que você deveria ter feito,
no seu preparo gestacional, ou mesmo durante a sua gravidez, né? Essa eu acho que é a pergunta-chave. O que você deveria ter feito e não fez? Ou o que você não deveria ter feito, mas fez? E aí você consegue ver os seus pontos cegos, né? Os seus pontos de falha que você pode melhorar. Então, o que você pode fazer hoje para que, quando você engravidar, você tenha um menor risco de sofrer uma perda gestacional, de ter uma gravidez ectópica ou de ter uma gravidez anembrionária? Cuidar de você, cuidar da sua saúde. E quando eu falo cuidar da saúde, eu tô falando da saúde física, da saúde mental, emocional e tudo mais, né? Então é realmente a gente parar para se preparar para uma gravidez. Coisa que a maioria das pessoas não faz. A gente não se prepara para engravidar, né? A pessoa deixa de tomar o remédio e já começa ali nas tentativas. Peraí, cadê a programação, né? A programação metabólica desse bebê? Porque tudo que você fizer 6 meses antes de engravidar vai refletir diretamente na saúde do seu bebê, na sua gravidez e também na saúde do bebê quando ele nascer. Então, programem-se antes, né? Se preparar para engravidar não é só deixar de tomar o remédio, é você ter uma alimentação adequada, é você ter uma atividade física, ser ativa, controlar estresse e ansiedade, melhorar sono, diminuir a exposição a metais pesados. Então eu vejo tentantes, né, mulheres que estão querendo engravidar, que usam desodorante aerosol todo dia. Ou seja, você tem contato 24 horas por dia com alumínio. Alumínio é um metal pesado, é um disruptor endócrino, causa alterações endócrinas no corpo da mulher. Eu vejo mulheres que estão tentando engravidar que passam batom contaminado com chumbo todos os dias. Ou seja, você está 24 horas em contato com o chumbo, que é um disruptor endócrino que promove alterações endocrinológicas no seu corpo. E não só as mulheres, os homens também. Então, é muito importante que vocês conheçam o corpo de vocês, que vocês conheçam o que é esse preparo gestacional, que vocês se preparem para essa gravidez, visando diminuir os riscos de abortamento, né? Os riscos de perdas gestacionais. Diminuir exposição, contato, consumo de agrotóxicos, de pesticidas, materiais de higiene, de maquiagem que são contaminados com metais pesados, uso do plástico, BPA, total disruptor endócrino, causa alterações irreversíveis nas nossas células produtoras de hormônios. Então é importante que vocês conheçam isso. E isso, gente, a gente aborda no desafio Vem Cegonha. Então o Vem Cegonha, ele é justamente para isso, né? Para trazer informação para vocês do que a gente pode se expor, do que a gente deve evitar nesse preparo pré-gestacional. Lembrando que preparo pré-gestacional não é tirei o remédio, vou começar as tentativas. Isso deve acontecer pelo menos 6 meses antes das tentativas acontecerem. Então não adianta você tirar o anticoncepcional ou tirar o seu método contraceptivo hoje para querer engravidar daqui 15 dias e parar de usar o desodorante aerosol hoje. Você tem que fazer isso com mais antecedência, você tem que fazer isso de uma forma que seu corpo consiga se limpar, né? Ou pelo menos diminuir aí a parte ruim, né, que ele foi exposta antes da fecundação acontecer, tá bom? Vamos ver mais uma pergunta. A gente tem 15 minutos ainda de live, tem 51 perguntas aqui. Pergunta da Ingrid. Sou fenótipo B, nunca consegui menstruar sem anticoncepcional. Ainda bem que ela colocou as aspas, né? Menstruar. O que mais quero é ter meus ciclos menstruais. Ingrid, a gente falou bastante, né? Eu e a Bia ontem na live sobre MOB, dessa questão do anticoncepcional como forma da gente menstruar, né? Anticoncepcional não faz menstruar. Anticoncepcional força um sangramento. Só que a maior parte das mulheres com SOP, assim como eu, foi levada a acreditar que a gente só menstruaria usando anticoncepcional, né? Então, eu vejo vocês repetirem muito isso nas caixinhas, nas perguntas do meu inbox, nos comentários dos meus posts. Eu só menstruo se eu usar anticoncepcional. Não acredite nisso, tá? Acho que o primeiro passo é esse. Não acredite que você precisa de um medicamento para menstruar. Mulheres foram produzidas, foram feitas, criadas, né, por um ser divino para menstruar todos os meses. A ausência da menstruação, o fato de você não estar menstruando, é nada mais, nada menos que um sintoma do seu corpo de que há algo errado e que você precisa corrigir isso. O que leva à ausência da menstruação?
hiperandrogenismo, que é o aumento dos hormônios masculinos, deficiência de produção de progesterona, então quando seu corpo não consegue produzir a progesterona que ele precisa, resistência à insulina, hipotiroidismo. Então tem várias alterações hormonais que podem levar à ausência da menstruação. Hiperprolactemia, que é o excesso da produção de prolactina. Então, qual que é o primeiro passo, Ingrid? A gente entender, né, quais são as alterações que você tem. Porque, como eu falei, nem toda mulher com SOP tem as mesmas alterações. Então, a gente tem que entender quais são as que você apresenta. Você tem aumento de testosterona, tem aumento de hidrotestosterona, tem diminuição de progesterona, tem alteração de tireoide, já teve casos de hipotireoidismo na família. A gente vai fazer meio que uma triagem aí para saber quais são as possíveis causas. Identificando essas possíveis causas, a gente vai tratar a causa. Então, não é tratar a ausência da menstruação, isso é só um sintoma, isso é superficial, isso tá só ali mostrando, né, que algo tá acontecendo. A gente tem que ir lá embaixo e tratar a raiz do problema. E aí, quando você trata essa raiz do problema, ou seja, diminui a produção do androgênico, aumenta a produção da progesterona, ou então diminui a prolactina, você vai menstruar naturalmente, tá? Então, não existe um passo a passo único para que você volte a ter ciclos menstruais sem anticoncepcional. É uma investigação que precisa ser feita para identificar a causa do problema, tá? Vamos lá para mais uma, enquanto dá tempo. Meu gineco não me falou, não me orientou como você. Ele só mandou eu usar uma vitamina e outra gestão. A Aline colocou. Gente, olha só, vitamina, ácido fólico, né, deve ter sido, ou então, sei lá, mil-inositol, que é o Fertisop, e ultragestão é progesterona, né? Não sei nem o que falar disso aí, gente. Bom, vamos lá, né? Vocês sabem que não dá pra gente preparar para uma gravidez usando só progesterona e ácido fólico, ou inositol, ou seja lá o que for, né? Vocês perceberam, pelo menos nesse pouquinho da live que a gente falou hoje, que a preparação para uma gravidez vai muito além disso. E uma coisa que é fundamental, né? Eu falo muito isso quando o assunto é indutor. Alguém aqui já foi indicado a usar indutor de ovulação? Indux. Ai, tem um super famoso. Ai, como que é o nome? Fugiu o nome. Mas enfim, Clomid. Alguém aqui já foi indicado a usar um desses indutores? Qual que é o papel do indutor de ovulação? Obrigar o seu óvulo a sair de dentro do folículo e ficar disponível ali para o espermatozoide, né? O que o indutor faz? Ele aumenta o recrutamento dos folículos, né? Então, o seu ovário recruta mais folículos e ele obriga esse folículo a romper para de dentro dele sair um ócito, que é o óvulo, né? Que o correto é a gente chamar óvulo só quando ele foi fecundado. Mas falando de forma leiga, o óvulo está dentro lá do folículo. O papel do Clomid, do Indux, é esse. E aí a gente vai de novo, né? Qual que é a razão pela qual você não ovula? Por que você não tá ovulando? Pode ser um aumento de testosterona, de prolactina, deficiência de tireoide, de progesterona, enfim, várias, né? Esse mesmo motivo que impede você de ovular, ele impede você de engravidar. Por isso não funciona, né? Por isso que estão colocando aqui, gente, eu já usei, mas não funcionou, não deu certo, usei, mas não engravidei. E eu me espanto, na verdade, quando dá certo, né? Quando uma paciente minha fala que usou indutor e engravidou, eu fico 3 vezes mais preocupada com ela. Porque a chance dela perder esse bebê é muito maior. E por que é muito maior? Vamos supor que você não esteja ovulando porque você tem aumento de testosterona. Você é uma mulher com SOP, que tem hiperandrogenismo, por isso tem excesso de pelos. E isso significa que você tem muito hormônio masculino e por conta disso você não ovula. Aí você vai lá e usa o indutor de ovulação. O que esse indutor de ovulação faz? Obriga o óvulo, o ócito, a sair de dentro do folículo e ficar disponível ali perto da trompa para ser fecundado. Você teve relação, seu parceiro ejaculou, colocou o espermatozoide ali na vagina, subiu para o canal do útero, né? Foi para a trompa e encontrou o ócito. Teve fecundação. Esse embrião, ele vai ter que descer, vai ter que caminhar por toda a trompa, ir lá para o útero e se fixar na parede do endométrio. A testosterona que tinha impedido você de ovular pode impedir esse embrião de se fixar no endométrio.
Quando a gente tem aumento de testosterona, a gente tem baixa progesterona. Por isso que o médico passou o Tragestan, porque ele está supondo que você tenha carência de progesterona. E aí ele já tá te dando progesterona para quê? Para fazer esse endométrio crescer, ficar espesso para poder abrigar o óvulo. Mas será que só isso basta? Será que é só isso que precisa acontecer para uma gravidez dar certo? Na maioria das vezes não. De novo, falando aqui da suposição que eu dei do aumento da testosterona, se a testosterona tá alta, aumenta a chance de ter um bebê autista. Se for um bebê menina, aumenta a chance dessa menina ser portadora da SOP. Altos índices de testosterona podem causar nascimento de natimorto, podem causar aborto. E o Clomid, o Indux, seja lá qual for o indutor de ovulação, ele previne tudo isso? Não! Ele não vai diminuir a sua testosterona. Ele só vai fazer o seu folículo romper para de lá sair um ócito, entendeu? Então, gente, é muito, muito importante que vocês entendam que quando você usa um medicamento para cuidar de um sintoma, ou seja, usa do Faston para aumentar a progesterona, usa o Tragestan para aumentar a progesterona, usa um indutor para fazer o folículo romper, usa a metformina, por exemplo, para fazer menstruar. O que você está fazendo? Você está tratando os sintomas, você não está tratando a causa do problema. E aí, das duas, uma, ou você vai ficar usando remédio para sempre, porque você está mascarando, na verdade, o real problema, ou você toma coragem, encara a situação do jeito que ela é e cuida da base, né? Cuida da raiz do problema. Quem já é minha seguidora antiga vai falar, de novo esse exemplo, Carol. Mas é a tal da parede mofada na sua casa. Você tem uma parede mofada aí na sua casa. Só que aí, você fica olhando para aquele mofo e aquele mofo te incomoda. Aí você vai e coloca um quadro na frente. Você escondeu o mofo? Escondeu, não tem mais nada ali, né? Você olha, tem um quadro lindo. Esse é o anticoncepcional na sua vida. O anticoncepcional impede você de ver os sintomas, né? De ver as manifestações. Só que o dia que você olhar essa parede mofada e você decidir arrumar, você tem duas opções. Você pode chamar um pintor que vai jogar uma tinta por cima e vai esconder o mofo, do mesmo jeito que o quadro escondia. Ou você vai quebrar essa parede, consertar o vazamento, a infiltração, o cano, seja lá o que for, e a partir daí realmente resolver o problema. Depois arrumar a parede, depois pintar e não ter mais o mofo para você olhar. Quando você fala de tratamento para síndrome do ovário policístico, seja para quem quer engravidar, seja para quem quer tratar os sintomas, a gente tem que falar de quebrar a parede e consertar o cano. Porque se você prega um quadro lá, você está usando anticoncepcional, você bloqueia o sintoma. Mas o cano está vazando, a infiltração está acontecendo. Se você ficar 10, 15, 20 anos com aquele quadro ali tampando aquele mofo, o que vai acontecer? A hora que você tirar o quadro, a parede cai. O negócio vai estar muito pior, vai estar muito mais grave, né? As situações vão estar muito mais graves e muito mais difíceis de serem arrumadas. Se você resolve só pintar a parede, sei lá, seria o Dofaston para quem quer menstruar. Vamos dar uma viajada aqui. O que o Dofaston faz? Ele obriga seu endométrio a descamar, aumenta a progesterona, endométrio fica espesso, aquilo descama, você menstrua, entre aspas, né? Você sangra. Esse Dofaston é chamar o pintor e pintar a parede. Ai, menstruei esse mês, ufa, voltei ao normal. Ele vai fazer você menstruar no mês seguinte? Daqui 28 dias, daqui 30 dias, daqui 32 dias? Não. Você pintou a parede, mas não consertou o cano, daqui um mês a mancha vai estar lá de novo. Ou seja, daqui um mês você vai estar usando o Dofaston de novo para menstruar, se você não resolver a raiz do problema. Então, gente, o que eu quero trazer aqui, independente se o objetivo é engravidar, se o objetivo é só tratar a síndrome do ovário policístico, independente do objetivo, se você quer controlar sintomas ou se você quer engravidar, você precisa tratar a raiz do problema. Você precisa ir na causa do problema, no porquê você não menstrua, no porquê você tem pelos, no porquê você tá com dificuldade de engravidar, no porquê você tem acne, ou no porquê você tem, enfim, né, os sintomas que você estiver manifestando aí, tá bom? Por onde eu começo a tratar a SOP? Pergunta da Joacélia Silva. Gente, por onde a gente começa a tratar a SOP? A gente começa a tratar pelo começo, né? A gente começa a tratar sabendo quais são os exames que a gente tem que fazer, sabendo quais são os profissionais que a gente tem que buscar. Sim, precisa ter um endócrino, sim, precisa ter um gineco também, embora o diagnóstico e o tratamento seja a partir do endócrino, tá? A gente também vai falar isso sobre a semana de conscientização da SOP. Mas eu começaria pelos 30 dias contra a SOP, tá?
Muita gente aqui pergunta, Carol, eu sou tentante, eu quero engravidar, mas eu sou portadora da SOP. Eu faço os 30 dias contra a SOP ou eu faço o Vencegonha? De novo, se você tem SOP e tem sintomas, a gente precisa primeiro resolver o motivo pelos quais você tem sintomas. Então, você vai para os 30 dias contra a SOP. Lá você vai saber o porquê você tem sintomas, quais são as alterações que você apresenta, quais são os exames que você tem alterações e como resolver essas alterações. Quando você já tratou, ou seja, você já teve melhora dos seus sintomas, você já tá com os ciclos menstruais mais regulares, você já tá meio caminho andado, aí você faz o Vencegonha para cuidar da fertilidade. Mulher que tem síndrome do ovário policístico, que tá tentando engravidar, que tá com ciclo menstrual irregular, tem um monte de pelo, tem acne, tem manchas escuras na pele, tá com resistência à insulina, intestino travado, flatulência, gases, barriga inchada, ou seja, tá tudo uma bagunça. Adianta você ir pro Vencegonha para você aprender sobre exposição a metais pesados, inseticidas, orgânicos, como ter uma alimentação que melhora a fertilidade do parceiro. Vai ajudar, vai. Você vai melhorar a sua fertilidade. Mas enquanto você não resolver a síndrome do ovário policístico, dificilmente você vai engravidar. Então é por isso que eu indico, não é que você não pode fazer o Vencegonha. Se você quiser fechar os olhos para a SOP e ir direto para a fertilidade, cuidar da fertilidade sua e do parceiro, beleza, você não vai ser prejudicado, isso não vai te fazer mal nenhum, só vai te acrescentar, só vai te trazer mais conhecimento e você só vai ter resultados melhores a partir disso. Só que a gente não pode ignorar as alterações metabólicas que a SOP traz para o nosso dia a dia. Então, ou você faz os dois, ou você faz primeiro os 30 dias contra a SOP, e se não engravidar, depois faz o Vencegonha, ou você tenta, né, através dos meus conteúdos gratuitos, meio que montar esse quebra-cabeça, vai tratando a SOP enquanto faz o Vencegonha, para você conseguir melhorar a fertilidade, tá bom? Gente, o link de ambos está lá no meu link azul do meu perfil. Qual que é a diferença? Se você quiser fazer os 30 dias contra a SOP, quando você clicar no botão verde, você vai cair no meu WhatsApp. E aí eu vou te passar as informações sobre os 30 dias contra a SOP e te ajudar na inscrição, porque as vagas estão acabando, né? Eu sempre falo isso, parece que é mó balela, só que na última turma a gente tá lá com 230 pessoas. A turma tá gigante e eu não sei se eu quero turmas tão grandes assim nas próximas turmas, embora esteja sendo muito bom e elas estejam tendo muito resultado com uma semana de desafio. Então, a gente limitou as vagas para a próxima turma, não vou ter 200 pessoas no grupo e eu preciso controlar as inscrições para não acontecer isso novamente. Então, se você clicar nos 30 dias contra a SOP, vai para o meu WhatsApp, eu te passo as informações, eu monitoro para saber quando a turma encheu e, se não encheu ainda, se você ainda pode se inscrever, eu vou te dar o link para você fazer a sua inscrição. Se você clicar no Vencegonha, você vai ser direcionada para o link da Ana Vitória. Ana Vitória, gente que tá respondendo vocês aí, ela responde a pessoa e a pessoa não vê a resposta, né? Acha que ela tá se metendo. Não, gente, a Ana Vitória tá fazendo suporte aí enquanto eu explico. Então, olhem a resposta que ela dá pra vocês. Ela está dedicando o tempo dela aqui pra ajudar todo mundo. Se você clicar no Vencegonha, vai pro WhatsApp da Ana. E aí a Ana vai te passar as informações e vai liberar o link de inscrição para você, caso você queira se inscrever. Ambos custam a mesma coisa, é R$ 197,00 à vista ou 12 parcelas de R$ 19,19. Esse valor vai ser reajustado a partir da próxima semana para ambos. Então, se você quer garantir a sua vaga pagando menos, que é o valor ainda do ano passado, corre lá e já garante a sua vaga agora. A diferença dos dois, 30 dias contra a SOP são 30 dias, Vencegonha são 45, né? Tem 15 dias a mais, são 6 semanas. Profissionais nos grupos, eu e o Luiz em ambos, né? Nutri personal pelo tempo do grupo. Em ambos os grupos você ganha as aulas, então ambos têm aulas exclusivas, obviamente, para cada um dos objetivos, né? Aulas sobre a SOP no 30 dias contra a SOP, aulas sobre fertilidade no Vencegonha. Ambos têm sugestões de cardápio, e-book de manual low carb também para cada um dos objetivos, guia de chás e fitoterápicos para cada um dos objetivos, suplementos para cada um dos objetivos e guia de receitas, tá? Então, a parte técnica dos dois é muito parecida. O que muda realmente é o foco em cada um dos grupos, né? Em um grupo a gente foca no tratamento da SOP e tratando a SOP a gente inevitavelmente melhora a fertilidade e no outro a gente cuida diretamente da fertilidade, tá? Então mesmo que você seja portadora da SOP e queira engravidar, nada impede você de ganhar esse bebê nos 30 dias contra a SOP. Inclusive temos aí centenas de gestantes que vieram dos 30 dias, tá bom? Gente, meu tempo está acabando.
Então eu fico por aqui. Olha só, sábado, 11 horas da manhã. Anota aí pra vocês não esquecerem. Eu vou estar no Instagram de uma colega que eu amo muito, que é a Natália State, nossa gaúcha linda, né, loira dos olhos azuis, pra gente falar um pouquinho sobre síndrome do ovário policístico. Vai ser no Instagram dela, eu sou a convidada, mas quem puder prestigiar e quem quiser saber um pouquinho mais, né, sobre tudo isso que rege a síndrome do ovário policístico, tudo isso que são os conhecimentos básicos, né, que toda mulher precisa ter, anota aí, sábado às 11 horas da manhã, lá no Instagram dela, depois eu vou fazer um story e colocar lá pra vocês clicarem, tá bom? Quem chegou depois, não assistiu o começo da live, vou deixar a live salva, então vocês vão poder assistir a gravação. E se você ficou com alguma dúvida, quer a minha ajuda com alguma coisa, deixa sua mensagem aqui pra mim, lá no meu inbox, no meu direct, que eu pessoalmente vou responder todas as mensagens que chegarem pra mim, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima live.